Boa noite a todos. Estão com muita honra, estamos recebendo aqui o Biraci Júnior e a Wanawá. É uma liderança jovem dos povos tradicionais. Eu fico muito feliz de ver um jovem sendo uma liderança, né? Porque geralmente as lideranças são tudo cara velho como eu, assim, né? De 63, 60, 70 anos. Então, é uma alegria a gente poder ver, né, um jovem assim de tanto valor despontando aí, né, dando um exemplo aí para a juventude. Seja bem-vindo, viu, Biraci? Muito bem-vindo. Você e todo o seu povo. Tchael, eu que agradeço, viu, o convite aí. Para a gente é uma gratidão assim imensa a gente poder vir aqui compartilhar um pouco, né, do que a gente tem também aí com os nossos irmãos aí de fora da nossa floresta aqui. Muito legal. Você sabe que o Biraci já veio aqui em casa uma vez, né? Não sei se você está sabendo, né? Nós viemos Ah, aqui, sim, o meu pai, né? e seu pai já almoçou aqui comigo, jantou aqui comigo, foi um papo muito legal, assim, né? Muito descontraído. Pouco nós falamos de espiritualidade, falamos mais sobre nós mesmos, né? Porque geralmente quando a gente se encontra é para falar de espiritualidade, né? Então, falamos de coisas sérias também. Muito legal. Agora eu queria fazer a primeira pergunta para você. Como é que é ser filho do cacique lá? Como é que é ser filho do Bira? Rapaz, primeiro de tudo, a responsabilidade, né? Porque você se torna um exemplo, né? Então, todo mundo vai te olhar com muito mais atenção que olhar para qualquer outro jovem, qualquer outra criança da aldeia. Então, porque você é filho da liderança do cacique, então eu tenho que seguir os ensinamentos, os exemplos que eles dão para como que ele dá para a comunidade, né? Então tem muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo isso engrandece a gente, assim, no sentido mesmo de a gente tentar ser melhor, sabe? Porque eu me sentia muito assim, sabe? Eu tinha medo no sentido, mas era um medo saudável, sabe? Tipo de pensar nas minhas ações, porque eu sabia que ia ter consequências. E que consequências seriam essas? Para mostrar para os meus primos que eu poderia ser um mau exemplo, para mostrar para as outras, sabe, a juventude que tinha minha idade, de dizer não. Então tinha que ser melhor, tinha que fazer para poder inspirar eles também a ser. Acho que foi por isso, assim, de tanto crescer com essa gana, com essa vontade, que hoje o empoderamento da juventude também, sabe, hoje assumir as responsabilidades da comunidade, dentro do mundo espiritual do nosso povo, do mundo tradicional, do mundo político, organizacional da nossa família. Mesmo a gente morando na floresta, né, isso não difere da gente de outras sociedades, de outras comunidades, né? A gente precisa ter um planejamento, precisa ter uma organização. E eu acho que toda essa criação que eu tive, assim, o exemplo do meu pai como uma referência do meu Conseguiu povo, ver aquele dia quando que me coloca nessa posição e me deixa seguro, sabe? Menino, Hoje sei que o papel que eu até tenho. parecia que ia ser legal. Vai pedir para os irmãos aí que estejam com o microfone ligado, por favor, que desliguem o microfone, né? Deixar só aqui eu e o Bira, entendeu? Eu adoro o som de criança, mas assim, na hora da entrevista é complicado. Viu? Contar com a compreensão de todos vocês aí. Agora, Bira, vocês em novembro aí vão fazer 51 anos de libertação, não é um negócio assim, agora em novembro? De quando os missionários... É um pouco mais, né? Mais. Quase 60 anos, assim, é quase isso. E é um marco assim na nossa história, né? Porque primeiro pela história, né, de escravidão, de todo um processo que nós passamos, né, desde da época do contato. E assim para a gente, né, é um marco, porque hoje viver tudo o que a gente viveu, né, de um momento que a gente adormeceu espiritualmente, fisicamente, onde o nosso povo foi proibido, banalizado de ser quem nós éramos de verdade, e depois reavivar isso, sabe, despertar, resgatar
da forma como nós fizemos, é uma conquista assim, muito grande, e poder também ser exemplo, né, para outros povos originários, tradicionais, que também passaram por processos parecidos com o nosso, principalmente aqui da nossa região, aqui, né, acreana, aqui no norte do Brasil. Então, vocês estão lá no, no Gregório, né? Perto do Rio Gregório, né? Vocês ficam ali, né? Isso, nós habitamos aqui né, no Rio Gregório. Tem um município chamado Tarauacá, aqui no Acre, é um município, né, que a gente pertence aqui, à nossa região. E aí a cidade mais próxima é essa, né, que aí fica 2 horas de carro pela BR-364, aí passa uma ponte no Rio Gregório. Então, aí nós subimos o rio, né? São 9 comunidades de Auanauá. A aldeia Nova Esperança, que é a que eu moro, é a última aldeia, né, do Rio, habitada pelo nosso povo. Então, nós ficamos a 8 horas de distância de barco, mais 2 de carro, da cidade mais próxima. Vocês são o povo da Queixada, né? Somos o povo da Queixada, né, dentro da Iauanauá, né? Iauá significa queixada, né, que é esse javali amazônico, e Nauá é o povo, né? E a nossa história conta. Eu sempre gosto de falar isso, porque nós não temos lendas, nós não temos mitologia. As nossas histórias foram reais, aconteceram, só que em gerações diferentes, em momentos diferentes, né? E teve um momento da nossa história que nós nos transformamos nessa queixada, né? E vivemos assim por muito tempo. Então a gente tem isso no nosso espírito, no nosso sangue, a forma de viver desse animal, que você encontra ele na floresta sempre em grandes bandos, né? Ali come junto, dorme junto. A união é que é a força, né, desse bando, né? Um bando de queixadas juntos, eles são fortes. Agora, se um sai fora do bando, vira um alvo fácil para o predador, que é a onça, né? Que é o grande predador aqui da nossa floresta. E aí ele sozinho não consegue dar conta de uma onça. Agora, uma onça não consegue atacar um bando, porque eles são muito fortes quando eles estão juntos. Então, a gente carrega isso dentro do nosso espírito, dentro da nossa essência, sabe? Essa ainda de irmandade, da união. E eu acho que é isso também que fortaleceu o nosso processo de resgate, de reavivamento da nossa espiritualidade, da nossa cultura, por ser um povo que carrega essa firmeza assim, no espírito também. E o Bira também teve uma participação grande, né, nesse processo da expulsão dos missionários, essa coisa toda, não teve? Foi uma das pessoas chaves, né, desse processo, né? Sim, sim, como eu falei, né? Nós passamos uns processos assim muito difíceis de escravidão na época do período, né, da extração do látex da borracha, que as nossas terras foram invadidas, né, por patrões seringalistas em busca da borracha, e a gente viveu muitos anos trabalhando de forma escrava mesmo para esses homens. Mas era fisicamente, a gente só trabalhava muito. E aí depois veio as missões religiosas. Esse foi o que foi mais Terrível. fortes, assim, porque eles atacaram a gente psicologicamente, o espírito da gente, sabe? Proibindo de falar a nossa língua, proibindo de usar nossas plantas medicinais, proibindo até mesmo, sabe, de fazer as nossas cerimônias de cura, tudo. E disseram que aquilo era diabólico, que agora a gente tinha que seguir aquela religião deles, a cultura deles. E foi um processo assim por muito tempo até, né, como você falou, o pai foi um dos jovens, né, assim, na época, né, que teve a ousadia de perceber que aquilo não estava certo, que nós tínhamos a nossa própria história, nós tínhamos a nossa cultura, a nossa língua, por que a gente estava dependendo de uma outra coisa que não era nossa? E aí foi quando ele fugiu da aldeia junto, né, com outros jovens, seus primos, e foram buscar conhecimento. Até então, né, o mundo nem sabia que existia o povo Yawanawá. Eles chegaram na cidade e aí se apresentaram que eram índios Yawanawá, e aí que foram conhecer que existia o povo Yawanawá. E aí estudou, buscou conhecimento, né, teve acesso à informação, sabendo que nós tínhamos direito sobre o nosso território. E ele voltou com essa força, né, e foi um dos precursores assim, de tirar os missionários, expulsar daqui da aldeia e começar o processo, né, de resgate de toda uma cultura do nosso povo que ficou aí adormecida durante mais de 30 anos por causa desse período dos missionários. E foi nesse tempo que vocês foram voltando para as medicinas também, não é, Bira?
Exatamente. Na verdade, Léo, até assim, nossos velhos contavam, né? Os nossos dois principais pajés, nossos xamãs assim, principais, que eram o vovô Tatá e o vovô Iauá, que eram dois irmãos, na verdade, eles sempre foram os nossos pajés, eles não deixaram de praticar, né? Mas eles tomavam a medicina deles escondido dos missionários, né? Ficaram com aquele conhecimento vivo ali ainda, mas ficavam como tipo rejeitados, né? E aí, né? Quando aconteceu esse processo da expulsão, foram aí que foram buscar eles e para resgatar suas memórias de novo e a gente começar aquele processo todo. E foi isso que manteve viva ainda, porque se até eles tivessem, né, se convertido, tivessem entrado nessa força que chegou aí, talvez a gente não tivesse nem tivesse tido força para resgatar isso de novo, sabe? Então foi muito importante também essa firmeza deles de manter isso, sabe? Mesmo que reprimidos, isolados, sabe? Mas ficaram ali e foi uma das peças principais de ter esses homens hoje, de ter levantado toda a história do nosso povo novamente. Isso aí. Eu lembro que nós fizemos demos uma entrevista para o Fausto Noro, né, que foi lá fazer aquela. Ah, sim, sim, sim. No fim, acabamos ficando juntos ali, né? A nossa parte aqui, nossa igreja, tudo e vocês, né? Basicamente. Isso, isso. E eu lembro que o Bira falou assim: nós somos o povo do sopro mágico. Isso aí está relacionado com, evidentemente, com o Apé, né? Na verdade, também tem a energia que a gente carrega, porque a nossa história conta a história da criação do nosso povo, fala que nós recebemos um dom divino da criação, que é a cura através do sopro, né? A nossa voz, a força do sopro, né? Que foi deixado. Tanto é que nós somos o povo do Vakush, do Urakush, que é nas nossas rezas, nos trabalhos de curas que nós fazemos, nós puxamos, né, do nosso espírito. Esse é o sopro mágico. Esse é o sopro que traz a força ancestral, que traz a força dos espíritos da floresta, dos conhecimentos que nós carregamos. E existe essa troca de energia através das nossas medicinas. Nós, por exemplo, quando nós tomamos rapé, né, que vamos servir a um irmão, a um chai, né, ali, para a gente é um momento de uma troca. Né? Então, quando você sopra um rapé em alguém, com certeza você está oferecendo o que você tem, o seu conhecimento, a sua energia. Se você é um líder espiritual ali, você, né, deseja ali naquele sopro também a cura de um irmão, né, ajuda em algo que ele precisa. Então, é no sopro do rapé, é no sopro dentro de um trabalho, é o sopro mágico, né, que tem aí essa força da floresta, dessa ancestralidade do nosso povo. Nessa mesma época, vocês também começaram a fazer uma aliança com o Santo Daime, não é isso? Com as igrejas do Santo Daime? Foi já num período já depois de a gente já ter segurança, depois de já ter todo um trabalho, né, de reavivamento, de estudos, né, de toda a nossa parte espiritual, teve, né, a primeira saída do meu pai, né, fora da aldeia, para fazer trabalhos, cerimônias tradicionais fora da floresta. E foi quando surgiu, né, esse encontro com a aliança, né, com o movimento das igrejas do Daime, né, no Brasil. E aí, né, passaram no Céu de Maria, lá em São Paulo, no Céu do Mar, no Rio de Janeiro, vários outros lugares, né? E a gente assim é muito grato, sabe, pela aliança que foi construída, porque também foi através dessa caminhada que se abriu, sabe, muitos outros portais também de um mundo de fora saber que aqui existiam os povos tradicionais também, que tem, né, a sua voz, que tem seus trabalhos. E aí as pessoas perguntam, mas vocês não acham que o Daime atrapalha o trabalho de vocês, o vegetal? A gente tem uma visão assim de compartilhar muito grande. A gente é um povo que compartilha de muitos conhecimentos que nós temos, sabe? Como meu pai mesmo fala, ele é muito grato, né, ao mestre Irineu,
por ter tirado, por ter dado voz a essa medicina poderosa da floresta, sabe? Ter recebido isso, né? E ter tirado para fora. E aí, dado continuidade ao Padre Sebastião por ter tirado para fora do Brasil, né? Outras lideranças, me perdoe se eu, se eu errar alguns nomes aqui, porque eu não conheço todos, mas assim, mas a gente sabe que todo esse movimento, né? Hoje o Daime, hoje o Vegetal, hoje as igrejas que também têm seus trabalhos individual, até mesmo grupos de estudos, né? Que trabalham de forma respeitosa, entendendo o sentido da cura, da força que essas medicinas têm, que ela pode ajudar os homens como um todo. Isso fortalece, isso ajuda, né? E a gente é grato por isso. A gente não sente nenhum sentimento de disputa, e pelo contrário, quanto mais pessoas existirem nessa caminhada que leva esse trabalho a sério, mais força a gente tem para mostrar para o mundo quanto essas medicinas são sagradas, quanto essas medicinas podem ajudar a humanidade. Então, a gente simplesmente é grato por tudo como assim acontece, sabe? Muito bom. E esses são trabalhos, até eu vejo assim, tão complementar, os trabalhos dessa linha mais xamânica, mais dos povos naturais, tradicionais, com o Santo Daime, né? Porque tá ali a medicina, a bebida, não é? Que une, que unifica tudo isso, né? Que tudo vai se somando Sim, a isso, né? exato. Muito legal. Isso foi lá com o Paulo Roberto, acho que vocês tiveram também, fizeram uma aliança, né? Sim, sim, sim. Roberto. Essa aliança foi tão poderosa que hoje nós temos, né, um casamento, né, A do família. filho virou família. O filho, né, mais velho do Paulo Roberto, o Jordão, casou com minha irmã, com a Canumar. Hoje, né, tem essa aliança familiar, não só espiritual, mas então isso, Léo, já tinha sido dito por um grande profeta do nosso povo. Existia um homem muito poderoso, um pajé muito poderoso, que nós temos ele como um profeta, o Mukavaine, né? Que ele falou, antes mesmo de nós sabermos que existia o mundo de fora, existia outros povos, ele já havia dito que, em um momento, nós íamos conhecer o povo Ruanawa, que era o povo de vocês. E que esse povo era muito poderoso. E eram muitos, muitos, muitos. Vocês eram tantos que se reproduziam como formigas. E nós sempre fomos um povo assim de guerrear por território, por espaço. E ele dizia, quando vocês encontrar com ele, vocês não podem fazer guerra. Porque eles têm armas que cospem fogo. Né? As lanças, as nossas flechas, não vai ser suficiente para essa batalha. Então, vocês têm que fazer aliança com esse povo, porque eles vão poder ajudar vocês e vocês vão poder ajudar eles. E a prova disso é esse movimento que está acontecendo hoje no mundo, a aliança dos povos da floresta com os povos ocidentais, né? Até esses casamentos. Então, a gente está vivendo uma profecia de um novo tempo, sabe? Muito bom. Outra coisa, a gente pode falar de algumas cerimônias e você se sente à vontade de falar ou não? Tranquilo, Jair. Então, eu queria aproveitar esse momento, porque muitas pessoas às vezes têm dúvidas do que é a dieta do Mucá. O que significa a dieta do Mucá, por exemplo? Jai, o mucá, ele é uma das plantas mais sagradas da espiritualidade do nosso povo. Essa planta é como se fosse o portal. Se você é um Yawanawá, você anseia por trilhar esse caminho espiritual, né, que o nosso povo conhece, você tem que tomar o mucá, que é uma planta, é uma batatinha, você come, é uma batatinha assim mais super amarga, e a partir dali você faz um juramento para o espírito daquela planta, que você quer ser um aprendiz daquele conhecimento, estudar a espiritualidade, o xamanismo do nosso povo. E ali você inicia um processo. Você começa a fazer o samakui, que é uma espécie de uma dieta. Nós se resguardamos, saímos do meio comum da aldeia, dos trabalhos, e se isolamos na floresta. Ali por um período de 1 ano, sem beber água, sem comer doce, sem comer carne vermelha, em abstinência sexual, sabe? Você esquece da sua matéria, você vai a partir dali viver somente para o seu espírito, trabalhar
com as plantas, com as medicinas e com o seu professor, que é ali um pajé, mestre, que vai te guiar, vai te orientar. Então, a partir do momento que você faz a dieta do Mucá, inicia a sua caminhada espiritual dentro do mundo, né, da cosmovisão Yawanawá, né? E aí, quer dizer, eu fez a dieta do Mucá, é pajé? Não. É um estudo de uma vida inteira. O estudo da espiritualidade, das medicinas, você passa uma vida inteira estudando e você não aprende o suficiente nunca. Exemplo, o meu avô, o pajé Yauá, que fez a passagem aí há 3 anos atrás, morreu com 106 anos de idade. Chamavam ele de pajé porque ele era muito conhecimento, um poder em pessoa. E disse, vovô, como foi, quando foi que o senhor começou a ser pajé? Ele disse, eu? Pajé? Quem é que é pajé aqui? Eu não sou pajé, não, sei nem o que é pajé. E ele dizia que se ele vivesse mais 100 anos, ele ainda não ia aprender o suficiente para dizer que era pajé. Mas era um poço de sabedoria, de conhecimento. Então, a humildade dele dizer que é um estudo de uma vida inteira, né? O estudo da espiritualidade com as plantas, com as medicinas como um todo. Então, o Mucá te abre apenas esse portal para você começar esse estudo. E aí perdura pela sua vida inteira. Agora, o mínimo de tempo assim, para fazer é 1 ano, mais ou menos, não é isso? 1 ano. Bom, 1 ano. tem mais também, mas 1 ano seria o mínimo, é isso? Ou não, 1 ano é o que fecha? Não, esse 1 ano é o mínimo, né? Você pode começar e fechar com 1 ano. E a partir daí, né, tipo, o ano dentro da nossa né, conhecimento, do nosso conhecimento, 1 ano é o tempo que o espírito daquela planta enraiza no seu espírito. Então você não perde mais aquele poder. Então, a partir dali, você está com o poder do Mucá, o poder da espiritualidade, a abertura que ele pode te dar. Então, você começa a estudar, né, a partir dali. Se você, né, faz uma dieta que quebra a dieta em menos de 1 ano, quer dizer, você perdeu grande parte da força dele. Então, você, né, não fica completo. Mas você pode fazer mais de 1 ano também. Mas o ideal é, assim, o mínimo é 1 ano. Um outro tabu que precisa quebrar é de ter uma pajé mulher, não é? Essa história das mulheres veio mesmo para quebrar esse paradigma. Porque depende muito do contexto, como você enxerga isso. Hoje, se você for analisar o modo de vivência da cultura dos povos tradicionais, hoje, se jogar esse conhecimento, essas informações para a sociedade de vocês, vão dizer são machistas, né? Primeiro que a gente nem sabe o que é ser machista, mas é da nossa cultura, é da nossa história. Nós fomos criados assim, nós viemos assim desde o início da nossa criação. As mulheres têm seu papel fundamental hoje, né, na manutenção da nossa história, da nossa língua, da nossa cultura como um todo, né? Mas esse mundo espiritual nunca foi parte delas, até porque nunca foi buscado por elas, digamos assim, né? Até chegar esse momento, né, dessas duas irmãs, a Roxá e a Mahaputani, né, de dizer a gente quer experimentar, a gente quer ver como é que é, né? E todo mundo se assustou porque nenhuma mulher nunca tinha dito isso, né? Pois não, vocês não vão aguentar porque é isso, que é a dieta de 1 ano, né? E abstinência, comida zero, muita coisa você. Então, tipo, nossa, uma mulher nunca fez isso, vocês não. Mas elas foram lá, então deixa a gente experimentar. E foram lá e hoje fizeram a sua história, quebrou esse tabu, esse paradigma que existia, né, dentro da espiritualidade do universo Yawanawá, né? E hoje elas estão trilhando essa história de conhecimento e, assim, não tem como dizer que elas já faziam parte desse universo. Tanto é que a maior parte dos nossos guias espirituais são femininos, né? São guias femininos. Então, nossos maiores pajés, os mais poderosos, foram ensinados por guias femininas, né? Só que dentro da matéria nunca tinha né, essa oportunidade das mulheres. Então, hoje existe. Elas começaram isso, então, e já existe outras mulheres também trabalhando dentro desse universo, e hoje o empoderamento feminino da mulher Yawanawá hoje vive outro patamar, outra história linda, muito bonita, que fortalece ainda mais a nossa história.
Mas a Putani foi a primeira, né? Começou com ela. Sim, fizeram ao mesmo tempo, ela e a Rucharro. O seu pai fala naquele filme também, ele falou assim, meu comando é feminino. Ele explica tudo. É, exatamente. Muito legal. Muito para o momento, né? Isso é muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Festival Mariri. O Mariri já tem a dança, né, que já existe há um bom tempo. Mas o festival mesmo do Mariri, vocês fazem aqui uns 2, 3 anos, é mais ou menos isso, não? O festival, existe dois, existe o Festival Iaua e o Festival Mariri, que são duas festividades que acontecem, né, no nosso povo. Nós fazemos o Festival Iaua há 17 anos, né? Foi o primeiro festival indígena da região norte, né? Numa época assim com muitas dificuldades, muitos preconceitos e quebras de paradigmas, porque ainda vivemos esse processo de paternalismo, né, das instituições públicas, da própria FUNAI como um todo. E na época a gente buscava alguma alternativa, porque sempre tínhamos essa dependência, né, do mundo de fora. Mas a gente queria também mostrar que a gente tem a nossa capacidade, né, de buscar, de gerir nossos projetos, sabe, de trabalhar. E aí surgiu a ideia de fazer o Festival Iaua, né? Primeiro, nós fizemos o primeiro festival com o intuito de reunir todas as comunidades Iauanauá, que moram ao decorrer do rio. O intuito do festival era esse, era reunir nossa família para, durante 5 dias, celebrar a cultura do nosso povo. Comer, beber caiçuma, tomar rapé, tomar ummi, dançar maririna em volta do fogo, né? Se pintar. E aí, nessa oportunidade, né, se fez presente, né, o governador do estado na época, que aí, vendo todo aquele movimento, nossa, isso aqui é muito bonito, o mundo precisa ver isso, né? E aí ele incentivou a gente a abrir, né, as portas da nossa comunidade, da nossa aldeia, para receber pessoas de fora. E aí a gente, né, foi primeiro porque a gente precisava de uma autorização, né, da FUNAI, então vocês só vai receber pessoas na terra indígena. E aí disseram, não, vocês não podem fazer, porque vocês vão começar a receber muitas pessoas, essas pessoas vão enfraquecer a cultura de vocês, vão descaracterizar vocês. E aí meu pai, como sempre ousado, disse, deixa eu fazer. Se eu fizer alguma coisa e der errado, me culpa por isso. Eu vou pagar pelo meu erro, mas eu quero mostrar também que nós temos capacidade. E aí surgiu, né, os festivais, vindo pessoas do mundo inteiro para vir para a floresta, viver como o Zé Anaua vive, tomar banho de rio, tomar medicina, cantar em volta do fogo, ali sobre a lua, sabe, andar descalço, se pintar. E aí essa troca, né, de ajudar as pessoas a receber essas curas espirituais, receber essas curas físicas, né, e ao mesmo tempo ajudando a gente também, porque nesse movimento a gente vendia nossos artesanatos, a gente, sabe, fazia essa troca e aí começou também a ter um movimento financeiro dentro dessas comunidades aqui da floresta, que aí deu autonomia para a gente correr atrás dos nossos projetos, sabe, de buscar maneiras sustentáveis de continuar vivendo aqui sem essa interferência do mundo de fora. E aí foi tomando proporção cada vez ficando maior, se tornou um dos maiores festivais. Tivemos edições do Festival Iaua de trazer até 28 pessoas de países diferentes, 28 países diferentes reunidos aqui, né, no meio da floresta. E aí veio essa história, e aí, né, outras comunidades começaram a fazer o festival, eles se juntaram, outras comunidades também começaram a fazer numa outra, porque como era muita demanda para fazer só numa vez por ano, começaram a fazer 2 vezes. Aí, do Festival Iaua, surgiu o Festival Mariri, que também tem o mesmo intuito, que acontece na aldeia do meu tio, aqui no Mutum, aqui embaixo, e acontece essa festividade, né, uma vez por ano aqui, né, 2 vezes por ano na nossa aldeia, que esse ano não teve exatamente pela situação dessa pandemia, mas foi assim que surgiu o Festival Iaua. E a dança daqui significa, na realidade, eles fazem aquela dança em roda, né? E Isso, esse é o Mariri. Explica um pouquinho Esse é o para a gente. Mariri. Esse movimento da dança
em volta do fogo, com a força da medicina ali, de braços dados, com o pé no chão ali, é o Mariri. E aí, nesse mesmo tempo, vai tomando Runi e vai também tomando rapé, né? Ao mesmo tempo ali. Isso. Ah, muito legal. Exatamente. Conta para nós, o que é Rumã? É Rumi ou Rumã? Rumã. 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 É Rumã. É exatamente esse que eu estou com ele na mão aqui, que eu estava querendo tomar desde quando nós começamos a falar, mas ainda teve uma pausa. Mas aproveita. Aproveita que eu Então, chamava. eu vou tomar um pouquinho do Rumã aqui para falar dele, então. Tá bom. O Rumã é exatamente, né, o rapé. Muitos conhecem, né, o rapé. Que é também uma outra medicina tradicional também do nosso povo, que é feito da planta do tabaco, né, com o tsunu, que é uma árvore aqui da nossa região que nós não conhecemos o nome dela em português, e aí nós usamos a cinza dessa árvore com o pó do tabaco e fazemos urumã. Esse é o urumã e Aonauá. Só existe Eu não dessa seria o forma. Palpereira? Então, Tchai, já muitos Tchai disseram que esse pau pereira nós já comparamos, mas é diferente. Não é o pau pereira, não. É outra árvore mesmo. É bem parecido, mas não é o pau pereira, não. O tsunu é outra árvore. E aí se faz, né? Urumã que é uma medicina também assim que de concentração espiritual, né? A gente toma também para, sabe, se conectar ali com nossas vozes ancestrais mesmo e trabalhar. E também ganhou o mundo, né? Como as outras medicinas também, né? Vocês são muito curiosos assim, e essa curiosidade boa, né? De estudar ali o rapé, e aí descoberto que o rapé ajuda muito também em tratamentos, né? De doenças vias respiratórias ali, para bronquite, para asma, sinusite, tudo. Então ficou muito popular, assim, e hoje, né? O rapé está aí em volta do mundo ajudando as pessoas, né? Rapé ficou conhecido popularmente em português, mas é o urumã. Você vê que a história que chegou para mim é o espírito do rapé. Como é que chegou a história? Lá no passado me falaram que é o espírito do rapé, Rumã. O espírito que habita. Ah, sim. Tem a ver isso ou é história? Não, urumã é o próprio rapé. Urumã é o rapé, né? Só que na nossa língua, né? E aí o rapé é o rapé. Mas claro que é uma planta, é uma medicina e ela tem seu espírito também, né? Mas se a gente fosse para falar o espírito do rapé ou o espírito do urumã, seria, né, Iushinrumã, né? O espírito do rapé. Esse seria o nome. E o que significa Rausch? Rausch. Essa palavra, Tia, ela, logo quando ela saiu, né, da floresta, ela foi muito polêmica, né? E porque é uma palavra compartilhada, né, principalmente aqui pelos povos panos, né, que são os povos que compartilham o mesmo tronco linguístico, né? E ali são povos irmãos, assim, com caminhadas diferentes, culturas diferentes, mas ao mesmo tempo próximos. E, assim, para nós, Yawanawá, o Rausch é uma palavra muito sagrada, que só era entonado pelos pajés. Os pajés, quando eles iam fazer suas rezas de cura para as pessoas que estavam doentes, enfermos mesmo, assim, muito forte, eles fazem rezas, fazem o saiá, que é um potinho de barro, e ali se coloca ou uma caiçuma ou o genipapo, e ali ele vai rezar para quem está doente depois, é como se fosse a nossa vacina, né? Ele reza e depois dá para a pessoa. Se for caiçuma, ela bebe, se for genipapo, bebe um pouquinho e se pinta, né, no corpo inteiro, para receber aquela cura. Então, essa palavra só era usada para abrir e fechar as rezas que os pajés faziam,
Quando ele ia começar uma reza, ele começava ali, pegava o pote, Rausch, e ali começava a reza. Passava ali horas, horas, horas rezando. Quando finalizava a reza, Rausch, como se fechasse a reza. Então, essa palavra só era usada nesses dois momentos. Não era uma palavra popular no meio do nosso vocabulário. Só que aí, os nossos irmãos Runicuim começaram, né, a falar o Rausch, tiraram o Rausch para fora. E muitos dos nossos irmãos, né, que conheceram e tal, começaram a falar Rausch, 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 que é uma palavra e tal, de cumprimento, não sei mais o quê. Um desses chais veio, né, um irmão lá do Rio de Janeiro que teve contato com o povo Runicuim, veio para a nossa aldeia e foi cumprimentar logo o pajé, o Iauá. Iauá, não sei o quê, Rausch, 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 Rausch. O Iauá tomou aquele susto. Meu Deus, o que o Tchai sabendo o que é que ele está falando? E começou a achar graça de Rausch, Rausch, falando com ele também, né? E aí todo mundo disse, mas meu Deus, essa palavra tão Iauá, por que tu tá falando assim, no meio assim de todo mundo? Aí ele foi perguntar, Tchai, por que tu tá falando Rausch? Não, porque é uma palavra, né, que os Tchai disseram que é para cumprimentar um amigo, uma palavra, né, ali de força. Aí o Iauá disse, se você tem no seu pensamento isso, né, se essa palavra te passa esse sentimento, então Rausch para você também. Né? Então, com isso, o Rausch passou, né, a se familiarizar dentro desse respeito, dentro desse consenso, né, dessa bênção que o pajé deu de falar o Rausch. Então, o Rausch passou a ser uma palavra, então, tipo, como ele abria e fechava uma reza, passou a ser uma palavra, assim, de confirmação. Se você está dentro de uma conversa com um irmão e você quer dar ênfase ao que você está falando, é verdade, eu confirmo aquilo que eu estou dizendo, é Rausch. Então, aquele Rausch te passa a segurança que você está falando com propriedade, com certeza. Então, você acaba cumprimentando as pessoas, ao final de uma conversa, fala um Rausch. Então, o Rausch se tornou essa palavra também, assim, né, nesse sentido. E tem aquele canto de você que se chama Canarô. Canarô significa saudade, né? Muita saudade, não é isso? Do que é essa muita saudade? Conta pra gente aí. Então, o Canarô, ele é o canto do pássaro mensageiro que traz a mensagem da saudade. Não o canarô em si significa saudade. Né? Esse canto narra uma parte da história da nossa criação. Né? A nossa história da criação conta que durante um período o nosso povo vivia de um lado num grande extensão de terra. Só que existia do outro lado do grande rio, que hoje nós entendemos que talvez, né, fosse o mar. Né? Existia também, né, outras terras. Mas para o nosso povo passar para o outro lado para conhecer, só tinha uma forma de passar, porque era por cima do grande Caputão, que era um jacaré gigante que servia de ponte de um lado para o outro. Esse jacaré era tão gigante a um ponto, Tchai, que existia uma floresta por cima dele, com grandes samaúmas, grandes árvores, e ninguém conseguia passar por aquele rio, por aquelas grandes águas, nadando, porque era um rio que tinha muitas feras, piranhas, outras, né, cobras, então só podia passar por cima. E aí, o nosso líder, né, o nosso chefe, foi pedir permissão para aquele ser, que era um ser divino mesmo, poderoso, e falava. Pedi permissão para passar por cima dele para ir para o outro lado. E ele disse, eu só vou permitir vocês passarem para o outro lado se vocês me alimentarem durante, né, um mês. E aí ele ficou ali de boca aberta. E durante um mês, os nossos homens teriam que caçar e jogar caças ali, né, na boca dele, para ele poder permitir passar. E aí ele só pediu uma coisa, isso, a única caça que eu não quero que vocês joguem na minha boca são os pequenos jacaré, que são meus filhos que moram nesses garapés pequenos, nesses lagos, então não tragam jacaré. E aí, a partir daquele momento, todos os homens de Auanauá começaram a caçar, né, buscando alimento para dar de comer o Caputão, para poder deixar passar. Só que com o passar do tempo, muito tempo caçando, as caças foram ficando longe, cada vez mais distantes e difícil de caçar.
E aí, como muitas das vezes, né, os jovens muitas das vezes são ali teimosos, né? Um grupo de jovens com preguiça de caçar mais longe, acabou matando pequenos jacaré e jogando na boca dele escondido à noite para o chefe não ver. Só que o jacaré não comeu os filhos dele, porque ele tinha pedido para não fazer aquilo. E ficou ali alguns dias e ele não engolia. Viu que não ia tirar o jacaré, acabou engolindo. Antes do prazo que ele tinha dado, ele fechou a boca e disse, tá bom, podem passar. E aí todo o povo se organizou, começou a travessia passando por cima do grande jacaré. Muitos já tinham chegado do outro lado, um outro tanto ainda estava atravessando por cima e outros ainda estavam do lado de cá. Quando, de repente, o jacaré vira de barriga para cima, afundando com muitos da nossa família, muitos Yawanawá, que caíram ali no rio e foram devorados, né, pelas feras das águas e afundou. Muitos ficaram do outro lado e muitos ficaram do lado de cá. E aí um homem, né, que ficou organizando ali suas coisas, pediu para sua família ir primeiro. E ele viu que sua família atravessou, sua mulher, seus filhos. E quando ele ia atravessar, o jacaré afundou. Então ele soube que sua família ficou do outro lado e ele tinha ficado aqui do lado de cá. Então, a partir dali, ele passou, né, assim, uma história, porque ficou sofrendo, com saudade, sentindo falta da sua família. Então, todo fim de tarde, ele ia para a beira daquele grande rio e ficava olhando para o outro lado. Era só água, imensidão de água, não se podia enxergar a terra do outro lado. E aí ele via, todo finalzinho de tarde, um pássaro passava voando, ia até lá ao outro lado, sumia-se no horizonte e voltava. Quando voltava, voltava com frutos no bico dela. E aí ele disse, então você consegue ir lá do outro lado. Você vai levar uma mensagem para minha família. Esse pássaro era o caná. Caná, que é a arara amarela. Canarô, esse irô já é dizendo o canto do pássaro amarelo. Né? E aí ele pediu, leva essa mensagem para minha família. Diga que eu estou aqui, que eu estou bem. Só que com muita saudade, sinto a falta deles. Espero que eles estejam bem também. E aí ele começa. Canarô, tirinte, canarô, tirinte, ato noma, ato noma quer dizer eu sinto a sua falta, eu sinto saudade. Esse nomá, que é a saudade, né? O nomá, traduzindo, é como se fosse a saudade. O canarô é o canto do pássaro, né? Que fala da saudade. E aí, né? Então ele começa a narrar o sentimento de saudade da família através desse canto. Então, foi um dos primeiros cantos da criação do povo Yawanawá. É um dos cantos mais antigos da história do nosso povo e que é cantado até hoje, aos dias atuais, que traz essa lembrança da saudade, da nossa ancestralidade, dos nossos ancestrais de outras gerações vividas. Os runicões, por exemplo, eles consideram que todas essas medicinas fazem parte de uma grande medicina, que é a medicina da jiboia. Vocês e a Wanawás também veem assim? A nossa cosmologia, né, aqui dentro desse universo das medicinas, ela é muito particular. Cada medicina também ela tem, né, a sua força, tem a sua história, né? Tem a história da criação, né, onde foi criado tudo o que existe hoje na Terra, as plantas, os animais, o céu, as estrelas, o sol, tudo. E foi criado tudo. Só que muitas das plantas de poder que nós temos não veio junto com a criação, sabe? Por exemplo, o uni, o tabaco, né, o rumã, a iuti, que é a pimenta, o chupá, que é outra, né, medicina, que é aquela planta, a datura, né? Essas foram medicinas que veio após a criação. Elas não vieram junto com a criação. No Kushani Shuvimai, que é o espírito da criação,
né, o ser mais antigo que criou tudo, esse é o nosso Deus, ele criou isso depois, né? Depois da primeira morte, né, de um homem ao Anauá, nasceu essas plantas sobre aonde ele foi enterrado, que era exatamente, elas vieram com esse intuito de fazer essa conexão com o nosso povo que ficou aqui em matéria, com esses homens sábios que começaram a ir para um outro plano. E aí essas plantas veio com essa função de fazer essa conexão espiritual com esses homens, para que aonde eles estivessem, continuassem repassando os seus conhecimentos, repassando os seus ensinamentos, né? Então, cada medicina, ela tem a sua história, ela veio com um propósito, né? Não partiu, de uma foi criado, todas as outras não. Todas elas, né, dentro do nosso conhecimento, elas vêm com propósitos específicos e, né, separadamente. E o Cambu, como é que você classificaria dentro dessa cosmologia? Ele seria junto com a criação? Exatamente. O capum ele já veio, né, porque ele não é uma planta, ele já veio do animal. É uma medicina que veio de um animal, né? E nós chamamos capum, né? Capum é como o Pupiauanauá chama. Cambu é os nossos parentes Camanaua, né? Os Catuquina. E o capum, então, ele já veio já dentro desse outro processo da própria criação mesmo. E assim o Sananga também? Vocês têm A outro... sananga também. A sananga nós chamamos Kanapa Virtushakati. É enrolado. Kanapa Virtushakati é o nome que a gente dá, né, para a sananga. Falhou o teu áudio, Tchai, não estou ouvindo. Também estamos fazendo Aí. essa transmissão também para a página de xamanismo no Facebook, não é? Aqui a gente só está transmitindo mais pelo Zoom, viu? Depois eu vou te mandar também, vou te mandar o resultado de tudo isso aqui que nós estamos fazendo. Agora, fala um pouco de você. Nós falamos da medicina, falamos do seu pai, falamos da putaria, só de você que nós não falamos mesmo, né? Como é que foi tua infância? Você foi para a escola? Eu sei que você saiu um pouco para a escola também, não foi isso? Conta aí para a gente. Você casado? Tchai, minha história. Eu acho, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, né, do pouco que eu conheço, das medicinas, da história do meu povo, da nossa espiritualidade. Mas uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de falar, Tia, é falar sobre mim mesmo. Acho que a gente, né? É difícil falar de nós mesmos, sabe? Mas, assim, resumidamente, né? Eu me chamo Biraci Júnior, né? Escuncuá é o meu nome, né? Iauanauá, que é o nome do meu avô. E assim, nesse período, né, do resgate cultural do nosso povo, quando o meu pai expulsou os missionários, passou a ser uma das principais lideranças da nossa família, ele também foi buscar conhecimento fora e decidiu passar um tempo morando na cidade. E nesse período que ele viveu na cidade, ele casou com uma mulher branca, que é a minha mãe. Então, eu sou filho, né, do Biraci, a Anauá Nishiwaka, com uma mulher branca, a Norma, que é, inclusive, uma policial militar, uma subtenente da Polícia Militar hoje. E aí, mas foi uma história assim, muito bonita, porque ele foi, né, resgatar assim todo esse conhecimento e decidiu voltar para a aldeia. Nossa família estava precisando. E ele disse, mulher, está na hora de a gente voltar para casa, vamos para a floresta. E aí ela tinha ingressado na polícia militar, tinha uma história, a família dela, que morava toda na cidade, e disse, não, deixa eu cá, então tu vai para a aldeia, cuida do nosso povo lá, e eu vou ficar aqui cuidar dos nossos filhos. Tiveram 2 filhos, eu e o meu irmão, né, Shinanhurá. E aí eu vou cuidar dos nossos filhos aqui. Se não der certo aqui, eu vou. E aí, então, eu fiquei na cidade. Então, mas desde pequeno, desde muito pequeno, né, sempre eu vinha para a aldeia, era recebido pela minha família, minhas tias, né, ali sempre pescando, caçando, desde pequenininho andando na minha aldeia.
E aí cresci. A minha infância inteira foi na cidade, né? Eu passava só um período na aldeia, tipo, porque eu estudava e passava férias escolar na aldeia, né? E aí, nessa história, eu cresci, né? Ali, né? Conhecendo um pouco da espiritualidade, da história do meu povo, mas também com esse contato com o mundo de fora. Até chegar na minha adolescência, né? Por volta dos meus 17 anos de idade, eu aquelas crises existenciais, né, de adolescente, dizia, o que é que eu sou mesmo, sabe? O que é que adiantava eu dizer que eu era Iauanauá, se eu não conhecia a fundo a história do meu povo, a história do meu pai, a história da minha família. E nesse período eu estava crescendo na cidade, eu estudava, fazia faculdade e trabalhava. E aí, do nada, acordei assim, depois de uma noite, eu tomei um rapé, aí me veio assim, eu vou para a aldeia. Larguei a faculdade, né, meu trabalho, e aí acordei e disse, mãe, eu estou indo para a aldeia. Aí disse, por quê? Cadê teu trabalho? Isso, me demiti. E a tua faculdade eu já larguei. Disse, meu Deus, vai, vai me matar do coração. Disse, calma, vai dar tudo certo. E aí eu vim com um propósito, Léo, de passar um ano na aldeia, né? Porque eu queria estudar a minha língua, queria conversar com meus avós, com meus tios, sabe? Para, sabe, entender a história do meu povo. E aí vim para passar um ano e não voltei nunca mais para a cidade, né? Então, eu fiquei aqui. E a partir daí, dos meus estudos, desse contato com meus avós, né, a responsabilidade de ser o filho de uma liderança caindo sobre mim, de ali estar ajudando, sabe, essa juventude, toda uma história. Hoje, tipo, não foi meu pai que me fez liderança, né? A minha própria família, vendo o meu jeito, minha forma de trabalhar, fez com que eu ficasse. E aí, essa me tornei essa ponte entre esses dois mundos, por ter vivido tantos anos na cidade, conhecido, ter estudado, aprendido a ler, escrever e trazer um pouco desse conhecimento também, dessa tecnologia para a aldeia e usar o melhor de cada mundo e usar isso como ferramenta para falar do nosso conhecimento, da nossa história, acabou fazendo me tornar a pessoa que eu sou hoje, uma criança ainda aprendendo a caminhar nesse mundo, mas com uma missão de realmente, sabe, manter viva a nossa história, a essa cultura desse povo, né, que vive aqui nessa terra há milhares de anos, e também, né, assimilando o que a gente pode do mundo lá de fora, que, por exemplo, hoje, olha essa tecnologia, estou aqui no meio da minha aldeia, falando com você aqui pela internet, sabe? E isso é uma ferramenta hoje que o mundo, sabe, encurtou as distâncias, a gente pode fazer isso, sabe? Então, usar isso da melhor forma, porque eu sei que essas ferramentas também trazem informações desnecessárias, trazem coisa que o meu povo não precisa saber, não precisa entender, não precisa ver. Então, também aprender a filtrar o que é de melhor, o que pode vir para somar, né? E o que a gente pode levar também para ajudar. Então, acabei sendo essa ponte. Hoje sou a liderança aqui da Aldeia Nova Esperança, cuido da minha família, dos nossos trabalhos e sou esse jovem aprendiz aqui do universo mesmo. Quantos anos você tem? Tenho 30 anos, Chay. Olha aí, Tchai, tá novinho, hein? E Tô casado? mesmo, Chay. Casado, tem filho ou não? Tenho 7 filhos, Chay. Ah, muito legal, muito legal. Mas o pai já foi almoçar aí na tua casa? Você perguntou quantos Tá. filhos meu pai tem? Hã? Você teve a oportunidade de perguntar quantos filhos o meu pai tem? Rapaz, acho que eu não sei se eu perguntei, não. Não lembro. Tinha Pois tanta é. coisa para falar, acho que eu não perguntei. Quantos filhos tem? Então não se espante eu dizer que tenho 7 filhos, não, porque meu pai tem 35. Puxa vida, rapaz. Eu mal dou conta de um. Mas assim, Tia Léo, é da nossa história, sabe? Famílias grandes, muitos filhos. Aí hoje até pela questão mesmo de sobrevivência, sabe? O nosso povo foi muito massacrado durante muito tempo, perdemos grande parte da nossa família após o contato.
E então nosso povo sempre foi famílias assim grandes, de casa cheia, muitos curumim correndo. Então é uma parte aí da história que eu também estou trabalhando aí, porque nós precisamos aumentar a família mesmo. Bira, agora quem que eu chamo de Bira? Você gosta que chama Biraci? Geralmente é isso, é o Bira e o Bira Júnior. Então pode chamar de Bira. Ô, Bira, eu vou querer que você se incomode de cantar um pouquinho para a gente? Um canto seu? Não, a gente canta, Tchai. Canta. Enquanto você está cantando, essa parte aqui agora nossa, para que os irmãos que estejam aqui no Zoom, né, dando um abraço aí para o pessoal do Facebook, mas os irmãos que estão aqui no Zoom possam fazer perguntas aqui, né, e eu transmitir para você depois, tá bom? Então tá bom. Aí, enquanto os Tchai vão fazendo a pergunta, eu vou cantar, Não, enquanto eles vão fazendo as perguntas, você vai cantando. Aí a gente canta tradicional ou usa algum instrumento? Então, sente teu coração. Sente teu coração. Cara, você está com o instrumento perto? Estou aqui pertinho. Então vamos nessa aí, bota o instrumento aí. Vamos buscar aqui, então. Vamos buscar aqui. E vocês vão vendo aí, lógico que a gente... É lógico que a gente não pode fazer perguntas, deixar todos perguntarem, né, por causa do tempo, mas aqueles que quiserem fazer, deixar algumas perguntas aí, a gente pega, dá uma pequena selecionada, passa no chat, entendeu? Daí eu passo para ele depois, tá bom? Enquanto isso, nós vamos ouvindo. Então, voltei aqui com o instrumento, assim. Eu senti de fazer com o instrumento, Tchadel, porque eu sei que o senhor é músico, grande parte aí da nossa família do Xamanismo Universal também, cantam bastante, são músicos aí excelentes, já ouvi muitos cantos seus, e aí hoje a gente usa, né, os instrumentos também. E assim, tradicionalmente, estava falando, nós recebemos esse dom, né, do canto, mas a gente sempre usou só a voz tradicionalmente. Nem instrumentos tradicionais como maracá, tambor, flauta fez parte, né, do processo assim do nosso povo. Então, o instrumento chegou muito recente no meio do nosso povo, né? E hoje a gente usa também assim como uma forma, sabe, de agradecimento ao povo de vocês que trouxeram essas ferramentas para a gente. E aí a gente usa, né, os instrumentos. Então, vou fazer um canto aqui, então, de agradecimento aí. Yuhu! Aos showers. Coe, coe, coe. Coe, coe, coe. Coe, coe, coe. Coe, coe, coe. O pareza. O maini wanai tante. O pareza. O maini wanai tante. Haru yamaya, haru
aquele branco lá. House House. Bonito, hein, Bira? Essa é sua? É seu esse canto? Essa é minha. Lindo. É. O pessoal aqui pedindo se você pode ir no finalzinho cantar mais uma depois. A gente canta, canta sim. Então vamos para as perguntas aqui, tá bom? Vamos lá, Tia, vamos lá. Bom, primeiro tem uma pessoa falando que o seu cocar é lindo. Lógico que pergunta sobre tudo mulher, né? Ó, tem uma apimentada aqui, ó. Você fica à vontade Eita. se quiser responder, tá bom? Se o quanto o governo atrapalha o desenvolvimento do seu povo? Rapaz, Tia, aí já, Eu maneirei, mas já mete a política no meio, né? Mas, ó, não, mas eu faço questão de responder, porque a gente não tem mais para onde ir. A gente está inserido dentro desse processo político hoje do nosso Estado, né, do Brasil, né? Mesmo sabendo que foi roubado da gente, né, junto com nossos direitos, junto com as nossas riquezas como um todo. Mas não adianta somente se lamentar, porque se a gente ficar se lamentando, o massacre, a discriminação, o preconceito continua, né? Que eu estava falando, nós somos um povo muito guerreiro, mas antigamente nossos povos guerreavam com flechas, com arco, ali com as lanças, né, por território, por espaço. Hoje nós não podemos fazer mais isso. Hoje, se eu for querer ir para Brasília com minha flecha, eu sou preso, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que captar conhecimento. Hoje, as ferramentas de luta que os povos indígenas têm é o conhecimento, é a caneta, é o papel, é a tecnologia, né? E se inserir dentro da política hoje é uma das ferramentas que muitos outros povos, muitas outras lideranças indígenas estão fazendo, né? A gente sabe do descaso do governo com os povos tradicionais, com os povos indígenas. Não existe políticas realmente voltadas que traz essa segurança. Pelo contrário, existe políticas querendo destruir tudo que a gente já se mantém vivo até hoje, vem arrastando hoje, sendo guardião desses conhecimentos de floresta, sabe, de todo um manancial que hoje povos, né, como o nosso, que tem o privilégio de ter espaços como esse, quer cuidar, o governo quer tirar, né? O governo quer fazer pasto, quer fazer garimpo, quer fazer um monte de coisa que vai destruir o que a gente tem. Então, é essa a dificuldade que a gente tem, é isso que a gente vê visivelmente. Hoje você não vê uma política do governo, né, do Brasil voltada aí ao mundo internacional, dizendo, não, nós estamos cuidando dos povos indígenas, nós estamos dando empoderamento para eles continuar cuidando das florestas, nós estamos dando ferramentas para eles continuar cuidando dos nossos rios, das nossas terras. Você não vê isso. Então, o que a gente está vendo é isso, a Amazônia queimando, querendo tomar nossos territórios, querendo abrir para garimpeiros, para fazendeiros. Então, isso é visível. Então, eu não tenho nem o que dizer, vocês conseguem ver isso, né? Aqui é da Ana Paula, Águia Dançante. Como vocês estão vivenciando esse período de pandemia? Então, a princípio, medo, né? Porque a gente viu a gravidade dessa energia, né, que a Terra está passando, né, toda a humanidade, mas ao mesmo tempo já estávamos preparados assim espiritualmente, porque a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, porque o descaso do homem com a própria natureza já vinha dando esse sinal. As mudanças climáticas em si já é a mudança, né, já é visível de todo o processo de ingratidão que o homem tem com a terra, né, de receber comida, água de graça e devolver com destruição, com poluição, com desmatamento, sabe, com tudo, com toda essa energia que só enfraquece, né? E a terra dizendo, não façam isso, cuida de mim, né? Para de sujar a água, para de cortar mato, e o homem ali, na sua ignorância, na sua ganância, sem ouvir. E aí a terra, né, a natureza, então vocês não querem me ouvir por bem? Então pega, joga essa energia assim
para toda a humanidade, para todo mundo se recolher, parar para refletir, parar para repensar suas ações, né? E para nós também não foi diferente. Com isso, a gente se recolheu também, aprofundamos ainda mais nossos trabalhos espirituais com as nossas medicinas, tendo esse cuidado, né, para poder, tanto que nós fechamos as nossas aldeias para não receber mais, né, visitantes durante esse período, até, né, e vendo como as coisas vão acontecendo. Então, a gente, né, continuou aqui colocando, né, intencionando energia, trabalhando para os irmãos também, toda essa história, e refletindo, né, sobre tudo isso e esperando muito que o homem também esteja fazendo essa reflexão sobre as suas ações e sair desse momento mais forte do que antes. Como é que faz para ir a Manaus? Tem a Nalve aqui dizendo que ela quer ir nos festivais. Ah, sim, então, né, nossos festivais, eles são acessíveis, assim, a gente, que eu estava falando, a gente usa, né, dessas ferramentas, quando é a época do festival, a gente põe um site no ar, onde as pessoas, né, podem ali conhecer o nosso trabalho, a nossa história, tem todas as informações, tem toda uma equipe que trabalha junto com a gente, ajuda nas inscrições, nas informações de como as pessoas de outros estados e de outros lugares fora do Brasil, como chegar até a gente. Então, como esse ano não teve, né, devido a gente estar com as nossas aldeias fechadas, então não foi jogado no ar essas informações, mas já a partir, né, do início do ano a gente vai remontar o site, colocar no ar de novo e aí fica acessível a todo mundo sobre essas informações. Tem aqui a Duda Fortunato. Se tem como você falar um pouco mais, como se dá o ritual de consagração do Runi? Então, o nosso ritual, né, ele é muito disso. Nós somos um povo, né, rezador. A gente sempre está agradecendo por tudo que a gente faz, né, nossos trabalhos, né, das nossas colheitas, pela nossa saúde. Então, as cerimônias de unir, ele tem esse propósito de fortalecer ainda mais o nosso rezo, de fortalecer ainda mais nossos pedidos e, ao mesmo tempo, trabalhar dentro da espiritualidade do nosso povo, pedir, né, essa energia de cura, de proteção também para o nosso povo. E toda cerimônia ela é conduzida através da força das medicinas e os cantos. Os cantos é uma ferramenta principal da condução do nosso trabalho. Tanto é que existe o mariri ali, né, que é a noite inteira cantando, dançando ali em volta do fogo. Então, essa é a forma mais comum, né, do povo Yawanawá trabalhar com o Uni dentro dessa força, né, e pedindo sempre essa bênção, essa luz divina aí dessa medicina sagrada. Agora vai ser minha mesmo, tá, Biraci? Você tem feito Claro. Você tem feito alguns cursos, não é, na internet, inclusive, não é isso? Quer falar um pouquinho sobre os trabalhos que você está fazendo fora? Como é que as pessoas te procuram para curso, para trabalho, enfim? Então, Tia, na verdade, né, é uma jornada de estudos que eu abri online. Assim, nunca nem pensei que eu iria fazer isso, né? Nunca tive essa pretensão, apesar de já ter sido assim convidado a fazer isso já há muito tempo atrás. Pelo meu tempo mesmo, né? Pelo trabalho como liderança aqui, dos nossos trabalhos, né? Você me vê aqui todo aqui bonitinho aqui na frente da tela do computador, mas, por exemplo, a noite passada eu estava caçando, passei a noite inteira sem dormir, porque tem que buscar. Aqui nós não tem supermercado, a gente tem que estar com fome, tem que caçar, tem que pescar, né? Tem nossos roçados para cuidar das nossas plantações. Então, tem todo um número de atividades que assim me tomava esse tempo, né? Mas aí, com essa história da pandemia, essa reclusão, fechamos nossas aldeias, nossos chais não podiam mais vir, e a gente também optou por não sair, né? Principalmente nós aqui da aldeia Nova Esperança. Então veio uma série de coisas. Então, tipo, não foi nem uma decisão minha mesmo, pessoal.
Eu estava até quando eu estava contando que essa jornada de estudos nasceu de uma miração, de uma visão do Uni, né? E aonde eu tomando medicina aqui no meu terreiro, na beira do fogo, eu tive uma visão onde em volta do fogo tinha várias cadeiras e em cada cadeira não tinha uma pessoa sentada, mas tinha um computador e tinha a tela aberta e rostos, né, de diferentes pessoas de diversos lugares do mundo. Então, com aquilo, eu senti assim que os irmãos, sabe, estavam nesse anseio de querer esse contato com a espiritualidade, com a história do povo Awanawá. Então, eu abri essa jornada de estudo, porque nós temos muitos irmãos também que gostam da nossa musicalidade, dos nossos cantos, das nossas histórias, dos trabalhos que nós fazemos. E aí foi uma forma que eu encontrei para poder aproximar essas pessoas. Então, eu abri essa jornada de estudos, né, que é online, e né, já estamos... Hoje, inclusive, antes de eu vir para a live, a gente estava finalizando a terceira aula, e hoje o assunto era ervas medicinais, durante 3 horas a aula, falando sobre ervas, os seus propósitos, as formas de uso, como a gente, né, fala. E aí já teve outros, né, falando sobre os cantos, aí sobre as ervas, aí vai ter sobre as mulheres, vai ter sobre as crianças, tem todo um conteúdo, né? Então, foi uma forma que eu criei para poder também aproximar isso e também levar esse conhecimento também, puxar isso para os irmãos também que querem, que respeitam, que admiram esse nosso trabalho. E aí eu criei isso, né? Mas não que eu tinha... É o primeiro que eu estou fazendo, não cheguei a fazer outros. E está acontecendo, está muito bonito, tem um grupo muito bonito também aí. E aí foi esse propósito, né, de trazer essa aproximação, né, da floresta para os chais aí que moram longe daqui, né? E com quem que fala para poder participar? Então, aí nós temos um portal, né, onde a pessoa acessa a plataforma que a gente criou para poder fazer isso. Tem o link, né, no meu Instagram. Eu tenho, né, na rede social Instagram, eu tenho um link lá na minha bio, é onde você acessa e vai direto lá e você consegue, né, acessar isso. Então, o @Biraci, JRAuanauá, que é o meu Instagram, o Chay vai lá, você entende disso melhor do que eu, aí vai, acessa direto lá. Beleza. Uma última pergunta agora. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? A pergunta que você não me fez, eu gostaria de responder. Rapaz, Chay, agora tu me pegou. Ai, Gostaria de falar que você acha que eu deveria ter te perguntado. Você acha importante o pessoal saber sobre você, sobre o seu povo, o que você quiser. mas eu acho que assim, não, eu me senti contemplado com tudo que você me perguntou, porque eu consegui falar, né, da história do meu povo, da minha história, dos trabalhos que nós fazemos, dos nossos festivais, das nossas medicinas, da luta de resgate cultural, né, da nossa família. Então, acho que não tem mais muito o que falar. É uma história muito complexa, muito cheia de detalhes, mas eu acho que de forma resumida a gente conseguiu, né, responder aí, ser contemplado com as suas perguntas, com as perguntas dos nossos irmãos. Então, eu tô feliz assim com como está sendo a nossa conversa. Dizendo também a todos que o Bira também aceitou fazer parte do Encontro Brasileiro de Xamanismo. É isso aí mesmo, né, Bira? Você falou com a Fani, né? Aham. A Fani está um tempo tentando falar com você aí, para você vir aqui, fazer uns trabalhos com a gente, né? Está te caçando aí. Você dá uma aparecida aqui por São Paulo. Você... A gente vai, Chay. Aí no começo do ano aí, quando a gente abrir aqui a nossa saída aqui, a gente vai voar aqui as queixadas aí, vamos aparecer aí no xamanismo universal aí. Aí.
E também vai participar do Encontro Brasileiro. Vocês que estão assistindo aqui, então vocês vão ter a oportunidade de ver mais o Biraci lá no... Eu quero que você mande um abração para o seu pai, viu? Foi muito legal ele ter vindo aqui em casa, uma energia muito boa. Ele é super legal, super simpático, seu pai, bom falador, né? Bom contador de histórias. Então, eu me identifiquei assim, bem rapidamente com ele. Assim, Ele é. já avisei ele, falei assim, ó, Bira, eu estou cantando os cantos de vocês lá no trabalho de xamanismo. Ele falou assim, ó, é para cantar mesmo, hein? Eu falei assim, então só estou ratificando com você que a gente canta mesmo nos trabalhos ali. E às vezes, quando eu viajo, a gente vai fazer uma toma de rapé ali, Então tá. a gente coloca uma gravação também que vocês têm, assim, a gente fala assim, ó, estou pondo essa gravação com autorização do Bira, dos povos tradicionais aqui, então, enquanto a gente vai tomando aqui, vamos ter a oportunidade de conhecer essa beleza dos cantos de Alanauás. Eu gosto demais dos cantos de vocês, acho lindo a forma como vocês fazem. Então tá bom. Então nós vamos levar aí qualquer hora dessa, essa energia, essa força aí, para a gente cantar ao vivo aí, vocês com a gente aí nos nossos trabalhos. Vai ser um prazer mesmo, né? Então, querido, eu queria encerrar com você cantando, né? Falando dos cantos, queria que a gente pudesse encerrar, depois que você encerrou, se você quiser dar uma palavrinha final, e daí a gente encerra por hoje, sabendo que nós temos os nossos encontros marcados aí para o futuro, né? Então tá bom, Tchau, Léo. Né, muita gratidão aí pelo convite, né? Aí agradecer a nossa rede aí, nossos irmãos que estão acompanhando aí esse nosso bate-papo bem legal, bem leve, e dizer então, eu também muito honrado, viu? Gratidão pelo convite para mim também fazer parte aí do Encontro Brasileiro de Xamanismo aí. A gente vai levar a nossa voz, a nossa contribuição para esse encontro também bonito que vai acontecer. E dizer isso, né? Somos gratos por toda essa rede, por toda essa aliança que tem sido traçada e construída, né? Essa aliança dos povos da floresta com os ocidentais aqui, nos engrandece e nos fortalece assim de maneira muito, sabe, motivadora. Obrigado por tudo. Então a gente vai fazer esse canto então para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Bom, Bira. Vamos botar no mute aí, pessoal. Vamos se tocar um pouquinho, vou botar no mute aí, né?
Gratidão, Biraci. Deus do amor abençoe todos vocês aí, viu? Muito obrigado.